meu nome é Joana Dark. Tudo começou quando Deus, Ele me resgatou. E como todo missionário, a gente tem um desejo de ir à frente, levar a palavra do Senhor. E todos os sábados eu combinei de ir para a casa da minha mãe, para a gente fazer culto doméstico lá. E foi lindo, porque além da família estar presente, os vizinhos começaram a vir. E com o tempo eu quis passar o que estava acontecendo com o pastor Erinaldo. Eu estava muito feliz. E ele pediu na época para visitar, para fazer parte desse culto doméstico. E quando chegou lá, ele achou bem interessante, perguntou se podia fazer o ponto de pregação ali na casa da minha mãe. E ela concordou e foi onde tudo começou. Deus enviou o casal, né, com seu marido e sua família para guiar lá, né, tomar a frente do trabalho. No ano de 2011, eu fui convidada a vir pastorear um ponto de pregação aqui no Boa Esperança, pelo pastor Erinaldo Coriolando. E 3 meses após, a gente fazia os cultos 2 vezes por semana na casa da irmã Sebastiana. E 3 meses após, a gente alugou uma casa do lado e passamos a cultuar o Senhor nessa casa. Fazíamos muita festa infantil, trabalhava muito com as crianças aqui do bairro. E essas crianças foram trazendo seus familiares e Deus foi abençoando até que a gente conquistou 2 anos depois a compra do terreno. E com o tempo também, né, eu e meu abençoado, na época, a gente adquiriu um terreno achando que ia construir uns kitnet, e esse eram nossos planos, mas os planos do Senhor já era outro. E quando a gente olhou, o terreno que era para ser construído os kitnet foi passado para a igreja. Continuamos evangelizando, continuávamos levando a palavra do Senhor e conseguimos bastante jovens nesse período. Trabalhamos com bastante jovens, tinha um irmão chamado Nereu que conseguiu atrair bastante jovens, nos ajudou bastante, dando aula de música, e esses jovens vieram para a aula de música e quando eles menos esperaram, estavam todos nos cultos à noite, adorando ao Senhor. O meu período foi de 5 anos e 6 meses com a congregação de Boa Esperança. A primeira vez que eu tive contato com a igreja em Boa Esperança 2 foi quando eu levei um grupo de jovens de Gramoré para uma festa que estava acontecendo, de jovens. E o segundo momento que eu tive contato com a igreja em Boa Esperança foi quando o diácono Marcos me pediu uma ajuda para fechar uma área lá em que estava dando acesso às pessoas que estavam entrando. Eu recebi outra ligação do Marcos e essa ligação do Marcos foi para ajudar a comprar um portão. Pois muito bem, após isso, um belo dia eu estava em casa, o saudoso pastor Lênio disse: evangelista, vamos ali comigo. E esse ali comigo, quando chegou, era nessa igreja. E ali nós ficamos, melhor dizendo. Foi quando o pastor Lênio pegou a palavra, depois, né, da irmã Nete. E aí ele disse: está aqui, o irmão João da Benção vai, a partir de hoje, assumir essa igreja. Eu fiquei espantado e não dei nenhuma resposta naquele dia. Voltei para casa, conversei com a Erinês e no dia seguinte eu fui com a Erinês lá. A Erinês, quando chegou, disse: não, aqui não, nesse lugar. Então a gente entrou ali perto da casa de Jaciara, de Ju. Tinha na esquina uma moça fumando maconha, mais um rapaz. Eu já fiquei ali conversando com eles. Aí foi que ela se desesperou mesmo, né? As ruas intransitáveis, cheias de lama, coisa horrível. Mas quando foi na quarta-feira, eu decidi realmente ficar ali, e ali nós ficamos. E para a glória de Deus, Deus foi conosco. Locamos a princípio uma tenda de 4 por 6 metros, depois acabei comprando essa tenda, até que tomamos a decisão de um belo dia, mês de abril, de começarmos a construir o nosso templo. Assim foi a nossa chegada aí. E a coisa mais linda de todos esses fatos foi o dia em que eu decidi
eu decidi dizer que só saía dali quando eu vi as ruas calçadas, ou a rua da igreja calçada. Dário me procurou e disse: ixi, pastor, eu já estou aqui há 12 anos e ainda não foi nada mudado, nada calçado. E daí outra pessoa disse que estava há mais de 20 anos. E eu pensei, bom, se eu disse isso, quando é que eu vou sair daqui mesmo, né? Qual é o dia? Que eu não tinha o hábito de passar muito tempo numa igreja. Foi quando eu chamei por 2 vezes a TV Cabugi, uma vez, outra vez a TV Ponta Negra. Fizemos aqueles movimentos. Depois trouxe alguns políticos para ali. E para a glória de Deus, a primeira rua calçada foi Amélia Cristina. E hoje todas as ruas do Boa Esperança estão calçadas. Então, tive de sair. Chegou a hora. Deus abençoe. Beijo para todos. A paz do Senhor, queridos irmãos. É muito gratificante gravar esse vídeo nesse aniversário de 10 anos da nossa congregação de Boa Esperança 2. A nossa história em Boa Esperança 2, ela se dá e ela se inicia no dia 20 de fevereiro, quando o saudoso pastor Lênio, meu pai e o meu pastor naquela época, ele, após especulações com alguns irmãos e obreiros que não tinham disponibilidade para ir para aquela obra, ele me separa e me envia. E exatamente 20 dias depois desse período de empossamento, no dia 20 de fevereiro, infelizmente, mas ao mesmo tempo pela vontade do nosso bondoso Deus, ele chama o meu pastor e o meu pai, o saudoso pastor Lênio. Mas falar de Boa Esperança 2 é falar de momentos de felicidade, de gratidão e de muito trabalho para o reino. Encontramos ali uma igreja acolhedora, uma igreja amável, uma igreja unida. E ao longo desse processo de 9 meses que nós estamos aqui, Deus tem feito grandes coisas nos nossos meios. Grandes milagres, nós vemos pessoas sendo salvas e transformadas pela palavra de Deus, o que tem sido muito gratificante, ver uma igreja se fortalecendo em amor, em união e em solidariedade com os irmãos, em amor ao serviço missionário. E se eu fosse resumir a MEPB Boa Esperança em uma frase, certamente seria um povo separado de Deus, né? E nesse dia eu gostaria de parabenizar a igreja de Boa Esperança 2 e dizer que Deus tem muito para nós e que Ele tem grandes coisas a cumprir nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, meus irmãos.